A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Estou hoje aqui na minha cozinha hoje porque, olha, lá em cima o negócio tá feio. Muito calor, né? O sol hoje veio um sol de, como eles dizem, né? Um sol para cada um, né? Cada um carioca hoje, né, tá tendo um sol, né, aqui no Rio de Janeiro. E o nosso propósito, como sempre eu digo para os irmãos, é a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. É maravilhoso nós lermos a palavra, é maravilhoso quando nós dedicamos, né, a cada momento a estar procurando o conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Isso é gratificante para nós quando nós obtemos o conhecimento e a graça do Senhor para com as nossas vidas. Hoje nós estaremos aqui, hoje dia 11 de outubro de 2022, e hoje nós estaremos aqui para a leitura de 1 Timóteo 3, né? Nós vamos ler hoje um total de 16 versículos. E eu tenho certeza que estas palavras nós vamos conseguir trazer para nós entendimento e também a graça do Senhor nosso Deus. Como eu sempre digo, o apóstolo Paulo, né, falando com Timóteo, o apóstolo Paulo trazendo o ensinamento, a exortação, e isso, como eu sempre digo também, que serve para cada um de nós. Amém? Então, meus irmãos, aceitem a paz do Senhor deste teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempozio. Que o Senhor nosso Deus, ele possa abençoar a tua vida, abençoar o teu lar e também abençoar a tua família, né? Ontem foi segunda-feira e a nossa live de ontem, né, tivemos ali a parte da mensagem, que foi uma reprise, como eu avisei ontem, né, devido o meu pai, pastor Adão, ele ter arrancado um dente, né, na tarde de ontem, então ficou inviável, né, dele poder fazer conosco a nossa live. Mas graças a Deus que, olha, correu tudo bem, foi uma bênção a nossa live ontem, segunda-feira. Então, meus irmãos, vamos agora para a leitura da palavra do Senhor, para que a live e o vídeo também, né, não fique muito grande, né, mas que nós venhamos aproveitar cada instante. Vamos falar hoje sobre os deveres dos bispos e dos diáconos, né? É uma passagem que muitos candidatos, né, ao cargo do diaconato, né, ele começa a procurar para meditar, porque vem a prova do diaconato, né? Dezembro está chegando aí, né? Dezembro está chegando aí, onde com certeza teremos mais prova, né, para o diaconato da obra do Senhor, mas que você venha a ser um diácono, né, para servir, como é o próprio propósito da palavra, né? Que você venha a ser um diácono não simplesmente para ter um cargo, mas que você venha poder servir a obra do Senhor. Amém? Então vamos agora para a leitura 1 Timóteo 3 e verso 1, que diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Verso 2: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Verso 3: Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contenciosos, não avarentos. Verso 4: Que governe bem a sua própria casa,
tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Verso 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Verso 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Verso 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Verso 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Verso 9. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Verso 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensível. Verso 11. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiel em tudo. Verso 12. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas. Verso 13. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Verso 14. Escrevo-te estas coisas, esperando te ver-te bem depressa. Verso 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Verso 16 e final. Verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo e recebido acima na glória. Então nós lemos aí 1 Timóteo 3, nós lemos aí um total de 16 versículos. E nós vemos aqui, irmãos, é uma palavra bastante compreensível, né, que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre os deveres, né, dos bispos e também dos diáconos. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele apresenta as características necessárias para que um ministro seja considerado digno e apto para poder exercer a função de um dirigente, vamos dizer, de um mensageiro, de um pregador, de alguém que vai ter uma responsabilidade em levar a palavra de Deus. Eu quero que você compreenda que o primeiro capítulo, né? 1 Timóteo 3, verso 1, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele coloca que, por incrível que pareça, existe muitas pessoas
com esta vontade de ser pastor, né? Eu falo para os irmãos que há mais ou menos uns 15 anos atrás eu corria desta responsabilidade, né? Até que quando chegou uma certa feita, o presbítero Pedro Pereira, que ultimamente eu fiquei sabendo que ele está lá para o lado de Juiz de Fora, e ele me chamou, né, eu chegando na igreja com a minha família para prestar culto, e ele fala para mim: Amarildo, tem fé de dirigir uma igreja? Né, como eu já contei aqui, o não veio na ponta da língua para dizer: não quero dirigir igreja. Mas naquela hora, né, eu senti que já não era eu mais que dominava ali, não era eu mais que falava, mas o próprio Espírito Santo, né, colocou no meu coração. E eu falei para o pastor: pastor, sim, estou disposto a dirigir uma igreja. E aí peguei o atual dirigente, né? Na época era o nosso irmão Abel, que dirigia a igreja de Engenho Pequeno, e fui, botei no carro, vamos lá receber a igreja. E dentro do carro o irmão já falava comigo, né? Ó, pastor, tá uma luta, a gente não consegue pagar o aluguel, olha, tá uma batalha. E eu falei: meu Deus do céu. Mas graças a Deus, irmãos, né, foi só um susto. Foi só um susto, né, que a gente enfrentou naquele momento, mas nunca ficamos devendo o aluguel no período em que nós estávamos dirigindo aquela congregação. É algo que ocorria, mas só que quando é o tempo determinado do Senhor na nossa vida, não tem como mais nós corrermos. E eu vejo quantas pessoas que não se preparam para o tal, né? Quantas pessoas que não se preparam para poder ser um dirigente, para ser um obreiro, mas mesmo assim ele quer ser obreiro. Meus amados, nós precisamos estar preparados. Hoje, praticamente com quase 20 anos dirigindo igreja, eu posso dizer, né, para todos vocês: olha, a gente passa por cada situação dentro da igreja e nós, como dirigente, nós temos que ter uma capacidade espiritual de poder discernir. É grupinho, né? É grupinho dentro da igreja, como o apóstolo Paulo dizia em Coríntios, né? É grupinho dentro da igreja, é grupinho querendo fazer você passar para o lado dele, né? E eu sempre digo que o dirigente, o pastor da igreja, ele tem que ser neutro. Ele tem que ser neutro, ele tem que amar a todos. Ele tem que amar a todos, não pode cair nessa ilusão de grupinhos dentro da igreja. Ah, eu gosto mais do grupo tal, gosto mais do outro lado. Que aí a igreja, olha, vai ser problema, vai ser luta. E eu sempre falo com a minha esposa: não, nós temos que ser neutro. Se há grupinho dentro da igreja, que fique o grupinho deles lá. Mas nós temos que fazer parte de todos. Porque senão a gente vai entristecer um, vai alegrar o outro, e aí fica aquela divisão dentro da igreja. Então, meus amados, se você tem procurado, né, esta oportunidade que a igreja, né, Pentecostal Deus é Amor, ultimamente tem dado bastante oportunidade, né, para os irmãos que gostam desta responsabilidade de ensinar a palavra, porque um pastor é como um mestre, ele tem que ensinar. E ai daquele mestre que ensinar errado, né? Depois a cobrança é pior. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele coloca todas as dicas, né, de como o bispo, de como o diácono, ele tem que ser para poder estar apto para ensinar. Nós vemos aqui todos os exemplos, né, que o apóstolo Paulo ele colocou, tanto para os bispos como também para os diáconos e como também para as mulheres, né, as mulheres dos diáconos, né, que tem, como o texto fala no verso 11, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele manda este recado para Timóteo, para que Timóteo
ele possa, espalhar para os demais. Nós estamos aqui com a palavra do Senhor, aonde Paulo ainda distante, mas Paulo ele já colocava no seu coração, olha, bem depressa nós vamos estar juntos novamente. Então este era o propósito do apóstolo Paulo em enviar, as epístolas até Timóteo para que ele tivesse um bom entendimento, porque como nós já falamos, Timóteo foi verdadeiramente o filho na fé do apóstolo Paulo. E quem é de nós, trazendo para o nosso lado paternal e maternal, quem é de nós, os pais, as mães, que nós não queremos ver o nosso filho num bom caminho? Todos nós. E Paulo, tratando aqui da vida espiritual do seu filho na fé, Paulo queria ver, Timóteo andando e fazendo tudo corretamente a palavra de Deus. Amém? Então que Deus abençoe, meus irmãos, em mais esta live. Eu quero agora fazer uma oração, agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado na tua vida, na minha vida e também nas nossas vidas. Vamos orar agora em favor de todos, que escreveram aí nos comentários. Vamos orar agora em favor daqueles que se encontram hospitalizados, Vamos orar em favor do nosso irmão Xavier do acordeon, toda a sua família, todos que se encontram agora internado, hospitalizado. Esta oração nós vamos pedir a Deus para que o Senhor nosso Pai, ele possa interceder pela tua vida. Amém? Então vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na tua presença em oração, pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que neste momento, Pai, estão clamando a Ti, estão pedindo, meu Deus, a Tua bênção, a Tua resposta. Senhor, abençoa o meu lar, abençoa a minha família, estenda, Senhor, as Tuas mãos poderosas, Pai. Eu peço a Ti em prol da minha esposa, em prol do meu filho, da minha filha, em prol dos meus pais, em prol, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, família de cada um, Pai. Eu peço a Ti agora, realiza, Senhor, o Teu milagre, a Tua cura, a Tua vitória, Pai. Sejas conosco, nos dê graça, nos fortalece cada vez mais para continuarmos a leitura da Tua palavra em Teu santo nome. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor nosso Pai ele possa falar cada vez mais ao teu coração. Foi aí hoje, nesta terça-feira, dia 11 de outubro de 2022, mais esta live no canal Tempo Zio. Que o Senhor nosso Deus ele possa abençoar o teu lar, abençoar a tua família e chuvas de bênção sobre o teu lar é o que nós pedimos ao Senhor nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe e até amanhã. E você que estiver acompanhando os nossos vídeos aí, compartilhe também em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.